Fala pessoal, beleza? Meu nome é Fred, canal Papo de Rock. Então, hoje o assunto, domingo de manhã, trazer um assunto aqui que eu tive refletindo aí sobre discografias, né? Sobre o completismo aí da coleção. Eu vejo sempre o colecionador está sempre preocupado em completar, fechar a coleção, né? E eu pensando aqui comigo, por exemplo, se eu tenho um valor limitado de grana e tenho 5 discos para comprar, que eu posso comprar, eu vou preferir comprar 5 discos de bandas diferentes. Dificilmente eu vou pegar 5 discos da mesma banda, cara. Porque eu priorizo assim a variedade, né, de bandas, de sons. Eu nunca dei prioridade assim a fechar a coleção, né? Não, cara, tem que fechar a coleção de tal banda, tem que fechar a discografia. Nunca dei essa prioridade. Mas, por coincidência, cara, esse mês agora, de julho, né, de 2024, calhou assim que eu comecei, que eu fechei várias coleções assim, de discografias, né? Eu fechei algumas discografias. E, cara, foi bem curioso, assim, porque não foi uma coisa intencional, sabe? Por exemplo, saiu aqui, lançaram aqui no Brasil o Animal Boy do Ramones, né? Que era um disco que me faltava ali no meio da coleção, né? Aí eu fechei pelo menos um período, né? Só falta agora o Adiós Amigos, que é um disco fácil, mas é o último disco. E eu nem cogitava comprar esse disco. Eu queria fechar a coleção do período, né? Do primeiro disco até o SD porque o Adiós Amigos, na época que saiu, eu não curti muito. Até agora, depois que eu peguei o Animal Boy, né, que saiu aqui no Brasil, então, que veio corroborar com alguns vídeos que eu gravei aí, falando sobre o mercado de CD do Brasil, que anda lançando alguns títulos que estão indisponíveis no mundo inteiro, né? Para surpresa geral aí, bem surpreendente isso para mim, eu acredito para muita gente. E aí eu peguei o Animal Boy, depois eu fui olhar, cara, só faltou Adiós Amigos, né? Eu já dei uma olhada lá no Shopee, tem um monte lá vendendo, depois eu vou comprar, mas pô, fechei essa parte que eu queria, né? Outra coleção aí que eu fechei assim sem querer mesmo, meio sem querer, foi o... meio sem querer não, essa eu já tava querendo mesmo, que era do Black Sabbath, né? Tava faltando o Cross Purpose para fechar a coleção completa do Black Sabbath. E aí acabou que eu achei esse disco num preço muito bom, né? Que é um disco que tá fora de catálogo, o pessoal tá vendendo aí um disco usado por 150, 200, aí eu não pago, né? Mas achei num preço muito bom aí na Shopee, frete grátis, aí eu comprei. Tô esperando chegar. Outra coleção que eu fechei que fazia tempo assim, né, que faltava só esse disco, foi o The Clash, o segundo disco dele, aquele Giving Enough Hope, que tem um cavalo morto, né, se eu não me engano. Não, é um cavalo, é um homem morto, a capa é um desenho, tá? Vou colocar aí pra vocês verem. Faltava esse disco, que não é um disco que eu nem achava assim grande coisa, né? Mas apareceu um colega meu vendendo, eu digo, cara, eu vou comprar, né? Apesar de que o último disco do The Clash é um disco bem mal avaliado, né? Sempre entra nas listas dos piores discos do mundo, de todos os tempos, que é o Cult the Crap. E é um disco que eu curto, cara, que eu já tenho há muito tempo. Mas esse segundo disco deles aí eu acho um disco razoável. E o The Clash é uma banda que eu gosto muito, mas já tinha um tempo que eu tava querendo pegar, né? E, pô, falta só esse, cara. Não é um disco também que seja um disco ruim, né? Tem boas faixas. E aí surgiu essa oportunidade, eu peguei o Cut the Crap, né? Ou esse segundo disco, Good Enough Hope, né? Se eu não me engano, acho que é isso. Outra banda aí que eu consegui fechar, cara, a discografia, meio sem querer também, foi
foi o Rush, né? Meio sem querer que eu digo, porque faltava assim pra mim, do Rush faltava o Counterparts, o Hold the Bones e o Caris of Steel, né? E assim, depois de muito tempo, aparece também um colega meu, amigo meu, vendendo os 3 discos, né? Não só esses 3, estava vendendo vários outros, né? Mas esses 3 eu digo, cara, esses 3 aí eu vou pegar, porque são 3 discos bons, né? E assim eu já fecho, liquido a fatura aí do Rush também, né? Então, como eu estava dizendo antes, no começo do vídeo, eu nunca tive essa preocupação, né, de fechar a discografia de banda, nunca tive esse fetiche, cara. Porque, pra mim, eu gosto mais de diversificar, né? E, assim, tem bandas que os discos são ruins, né? Aí eu não, assim, ou pelo menos que eu acho ruim. Então eu não tenho interesse em fechar discografia de banda que eu não curto. De disco, pegar só pra fechar a discografia, disco que eu não curto, né? Por exemplo, Iron Maiden é uma banda que dificilmente eu vou fechar a discografia. Falta 3 discos, mas eu não, vai ser dificilmente eu fechar, porque são 3 discos que eu não curto. Só a termo de curiosidade, são aqueles 2 discos lá com Blaze Bayley e o último aí, o Senjutsu. Não curti. Não tô nem dizendo que os discos são ruins, né? Tô dizendo que eu não gostei, não me caiu bem. Outra banda que só me falta um disco, dificilmente eu vou fechar a discografia, é o Pink Floyd. Aquele disco lá, o Maguma, né? Que muita gente gosta, eu não gosto, cara, daquele disco. Então vai ser uma banda que vai ser difícil eu fechar a discografia do Pink Floyd, a não ser que alguém me dê o CD, ou de repente eu chego num sebo, tá lá por R$ 10, né? Aí não tá descartado, né? Um cavalo dado, um disco dado é sempre bom, né? Mesmo que se for, porque o custo-benefício compensa, né? E um preço muito bom assim também acaba que compensando a gente pegar, né? Deixa eu ver mais se tem alguma banda aí que tá prestes a fechar a discografia, cara. Agora eu não lembro, mas eu acho que é isso. E enfim, eu nunca tive essa preocupação, né? Acontece que algumas bandas, ao longo das décadas, né? Isso não é. Nunca fechei uma discografia de uma banda da noite pro dia, a não ser que seja uma banda com 2 discos, 3, né? Falando de banda com discografia extensa. Mas, tipo assim, ao longo das décadas, né? A gente vai comprando, vai encontrando os discos e tal, aproveitando as oportunidades. Agora a discografia do Rush mesmo, a Rush tem uma discografia grande, né? Foi décadas, décadas e décadas, cara. Desde os anos 90 que eu comecei a comprar os CDs do Rush, né? Então, assim, outra coisa aí outro assunto que eu queria trazer, né? Se eu lembrar de mais alguma coisa com relação a essa discografia, eu volto. Mas outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Eu todo colecionador, ele fala o seguinte, né? Ah, cara, eu vou parar, eu não sei para que eu tô investindo dinheiro nisso, comprando disco, guardando disco. Cara, isso também, essa neura também já me pegou, sabe? Várias vezes. Mas acontece o seguinte, cara. Eu acho que quando a gente gosta muito de uma coisa, até eu vi um vídeo agora no canal, me esqueci o nome do canal, bicho, mas eu vou botar aí. Vou botar aí na legenda. É um canal legal. O cara faz uma reflexão lá, né? Que ele fala, o disco tá caro, tal. Não sei se vale a pena. Foram 2 canais, na verdade. Um é o Desconecta, que ele fala assim, se vale a pena começar a ter uma coleção de CD. E eu tenho uma resposta para isso. Olha, é o seguinte, eu acho que quem já tem a coleção, quem já, como eu e outros aí, que já está há muitas décadas aí, há muitos anos, você já tem a coleção, cara. Então não tem por que você dizer, não vale a pena
continuar, né? Você já tem, cara. Se quiser parar de comprar, você para e você já tem os discos. Agora, o cara de uma geração, o cara que nasceu aí, sei lá, nasceu em 2000 e pouco, o cara de outra geração, que já chegou, já tem tudo pronto aí, né? As lojas de disco já não tem mais em profusão como tinha antes. Tem o streaming, tem o MP3, tem o YouTube. Não sei se um cara hoje vale a pena o cara começar uma coleção de discos, né? E com relação às dificuldades, o cara fala, tá tudo muito caro. Rapaz, depende, né? Depende. Você não vai começar uma coleção querendo comprar tudo de uma vez. Primeiro que uma coleção ela não se desenvolve da noite pro dia. É décadas, pô. É décadas. Então você tem que fuçar sebo, fuçar esses sites aí de CDs usados, Mercado Livre, Shopee, entendeu? Dá para comprar muita coisa boa, usada e barata. Essa semana mesmo eu fui no sebo, pô. Peguei lá 10 CDs, cada um por R$ 10. Vez por outra eu vou em sebo e pego CD de R$ 5. CD raro, CD fora de catálogo, CD coisa boa. Que a galera vai descartando, né? Muitas vezes os donos do sebo compram lotes. Vem muita porcaria nesses lotes, mas também vem coisa boa. Então, cara, o cara diz, mas não tem mais, não vende aparelho para tocar? Vende, vende sim, cara. Tem aí, cara, todo ano eu compro um aparelho, assim, todo ano não, mas de uns 2 anos para cá, em 2022 eu comprei um aparelho de som, um LG, tá lá, muito bom. Depois comprei um Philipszinho pequeno, um aparelhozinho de R$ 400, R$ 700, microsystem. Você pode comprar um DVD player. Comprei o ano passado, na Black Friday, comprei um DVD player a marca é ruim, da Mondial, mas foi R$ 99. Então tem aparelho assim de DVD player que você pode comprar e usar para ouvir seus CDs, né? Nesses sites aí de importados, Temu, AliExpress, Shopee, você compra DVDs players portáteis aí de 150, R$ 200. Então, assim, cara, isso aí é uma desculpa que não cola, sabe? E com relação aos preços dos CDs, sim, claro que já foi muito mais barato, né? Mas acontece que hoje você tem muita coisa usada da galera que já comprou há muito tempo atrás se desfazendo num preço bom. Então não tem esse negócio, né? De que não dá para fazer uma coleção. Depende do que cada um achar, né? É claro que você não precisa, hoje em dia você não precisa colecionar, comprar discos para ouvir os discos, né? O que eu quero dizer é o seguinte, quando eu comecei lá nos anos 80, 90, a gente comprava os discos para ter os discos para ouvir, não era para fazer coleção. A gente comprava para poder ouvir os discos, né? E aí, naturalmente, quando você ia adquirindo os discos, você formava uma coleção, era uma coisa natural, não era uma coisa que você dizia assim, que eu quero ter uma coleção de discos. Não. Você ia comprando naturalmente para você poder ouvir e depois de um tempo você olhava e dizia, tô com isso, quantidade de discos aqui que eu comprei, 300, 400, ao longo dos anos, né? Então eu compro disco desde dos anos 90, pô. Meu primeiro CD eu comprei em 91. Décadas, décadas, décadas. Não é da noite pro dia. Hoje em dia, eu tem dois tipos de discos assim que eu classifico, né? São aqueles discos que tá na sua cabeça, aquele disco que você quer, que você diz, pô, esse disco me falta, né? Um disco que você corre atrás. E tem o disco de ocasião, cara. Que é aquele disco que você vai passando num sebo, você vê lá, vou citar um exemplo, né? Não precisa de exemplo. Você vê lá no sebo, tá? Um disco lá do, sei lá, qualquer banda aí.
Johnny Winter, pronto. R$10. R$5. Aí você diz, porra, Johnny Winter, R$5, R$10. Jimi Hendrix, esse disco que eu não tenho, vou levar. R$5, R$10. Você leva, cara. E chega em casa, bota pra ouvir e diz, porra, que descasso, né, cara? Se eu soubesse, tinha pego antes esse disco. Então, você está entendendo? E tem aquele disco como... Ah, cara, outra banda que eu completei a coleção esse mês foi o The Cramps, né? Que eu até já gravei um vídeo aí no canal sobre o The Cramps. Me faltava um disco. Agora, por que esse disco me faltava? Um assunto vai se encaixar com o outro. Por que esse disco me faltava? Porque na época que esse disco foi lançado, em 2003... Acho que foi em 2003, cara. Eu tava... Foi um período que eu tava andando na igreja, né? E esse disco tinha uma música que se chama Elvis Fucking Christ, né? Vocês sabem o que significa isso. E aí, na época, eu digo, pô, cara, caralho, eu queria comprar esse disco, mas não vou comprar, isso aí vai contra as coisas que eu tô vivendo, né? Na igreja e tal. Aí foi passando, o tempo foi passando e eu não comprei o disco, né? Quando foi agora, depois eu saí da igreja, já tem... Nossa, cara, já tem uns 10 anos, tem mais de 6 anos que eu parei com essa onda de igreja, né? Hoje eu vivo minha vida independente sem cobranças espirituais na minha cabeça. Aí o tempo foi passando e eu, né, não comprei o disco ficou raro, ficou caro. E quando foi agora, eu digo, cara, dane-se, né, vou comprar o disco. Não foi nem tão caro assim, né? Até por um disco de nicho, né? The Cramps, último disco The Cramps. Disco 2003. Eu digo, vou comprar. O nome do disco é Fiends of Dope Island. Só faltava esse disco para fechar a coleção. Aí comprei, o disco chegou, tá guardadinho aí. Eu vou mostrar nos vídeos de novos itens, né? Novas aquisições. Em breve eu tô gravando um novo vídeo. Aí eu vou mostrar esse CD aí. Inclusive a edição, a nova edição, né? A edição que deu para comprar eu não gostei. Antes tivesse comprado naquela época lá, a edição que saiu na época, né? Que era uma edição de acrílico. Agora vem cá, de sleeve, mudaram a tonalidade da capa. Então, mas, enfim, né? São detalhes importantes. É que eu consegui fechar a discografia do The Cramps, que é uma das minhas bandas preferidas. E essa eu fazia questão de fechar a discografia porque gosto muito de todos os discos. Então, por exemplo, o que eu estava falando, esse era um disco que eu fui atrás. Não é um disco de ocasião, é um disco que eu estava querendo há muito tempo, né? Então tem essas diferenças, entende? Mas é isso, galera. Esse é o Papo de Rock de domingo aí. Geralmente eu sempre gosto de gravar um vídeo dia de domingo, que é um dia meio paradão, né? Ainda vou dar uma saída aí, curtir um pouco dia domingo de sol. Mas valeu. Um abraço a todos aí. Espero que vocês tenham um bom domingo, uma boa semana. Valeu? Um abraço.